Alô pessoal, espero que todos tenham uma boa semana, estejam todos bem. Vamos para mais um resumo da semana do Diário dos Beatles. Resumo da semana de 7 a 13 de novembro de 2021. Vamos para mais um resumo. Primeira matéria: a canção proibida dos Beatles que John Lennon escreveu para Yoko Ono. Uma das faixas gravadas pelos Beatles funcionou como uma lembrança de casamento perfeita. The Ballad of John e Yoko, que, como você pode esperar, narra o dia do casamento do casal em Gibraltar. Muitos maridos podem ter comemorado o dia com fotos, vídeos e tal, mas para Lennon, a única maneira de realmente capturar o dia foi com uma música. Foi muito romântico, como John Lennon falou na Rolling Stone 1970. Está tudo na música The Ballad of John e Yoko. Se você quiser saber como isso aconteceu, está lá. Gibraltar era como um pequeno sonho ensolarado. Não consegui encontrar um terno branco. Estava usando uma calça de veludo cotelê esbranquiçada e uma jaqueta branca. Yoko estava toda de branco. Eu escrevi isso em Paris, em nossa lua de mel. Lennon confirmou mais tarde a Dave Schaff o seu famoso artigo na Playboy em 1980. É um artigo de jornalismo, é uma música folk, e é por isso que chamei The Ballad of John e Yoko. A música pode ter sido conceituada durante a lua de mel dele e de Yoko, e depois compartilhou com Paul McCartney, onde ele conseguiu completar a música. Ele chegou à casa de Paul em Londres em 14 de abril de 69, ansioso para terminar a música, que estava girando em sua cabeça para levá-lo ao estúdio. Então Paul falando: John estava impaciente, então fiquei feliz em ajudar. Disse Paul McCartney ao livro Many Years From Now, de Barry Miles. É uma música muito boa, sempre me surpreendeu com apenas nós dois bolsoando como os Beatles. Vale lembrar, a música foi gravada só pelos dois. O George e o Ringo não participaram. O Paul toca baixo, bateria e esqueci quem toca piano, mas só participa só os dois. E a música foi em primeiro lugar. O mais interessante é que o lado B da música, do single, né, The Ballad of John e Yoko, On Brown Shoe, quem toca a bateria também é Paul. Quer dizer, o single foi número 1 nos Estados Unidos e no Reino Unido, com as músicas de ambos os lados com Paul McCartney na bateria. Só para deixar claro. Gostei de trabalhar com John e Yoko em Ballad of John e Yoko, lembrou George Martin no Anthology. Era só os dois com Paul. Quando você pensa sobre isso de uma forma engraçada, foi o início de sua própria gravadora e sua própria maneira de gravar. Não era uma faixa dos Beatles, era uma espécie de ponta fina da cunha para eles. John já havia deixado o grupo mentalmente de qualquer maneira, e acho que isso foi apenas o começo de tudo. Outra postagem, outra matéria. John Lennon achou uma humilhação fazer o filme Help. Help é um dos filmes mais famosos dos Beatles, no entanto, John Lennon não gostou de fazê-lo. Ele revelou que odiava estar perto de certas pessoas durante a produção do filme e xingou-as quando estava bêbado. Na entrevista de 1970, aquela primeira para Rolling Stone, depois que saiu dos Beatles, onde o John cuspiu o marimbondo literalmente, porque ele soltou todo o seu ódio, tudo que ele tinha passado. Era o fim dos Beatles. Então, nessa entrevista, alguns falam, o John falava: não, mas essa entrevista ele não está sendo verdadeiro. Não, ele foi verdadeiro. Naquele momento, ele soltou para fora o que ele tinha guardado dentro dele, o que ele achava. Se mais tarde ele se arrependeu,
Esse é outros 500, mas ele foi sincero. Ali é o John cuspindo para fora o que ele o que ele passou, o que ele achou. Pois bem, ele falando, essa foi a experiência mais humilhante para mim. É como sentar com o governador das Bahamas porque estávamos fazendo help e sendo insultado por esses idiotas e bastardos da classe média que comentariam sobre o nosso trabalho e nossas maneiras. Desculpe o John Lennon, mas para ser governador de Bahamas não tem que ser classe média não, é classe rica. Governador para ser classe média, pô, é rica. E eu estava sempre bêbado, com um típico. Seja lá o que for, insulto, estava nos insultando. Eu não aguentava, doeu tanto, eu ficava louco, xingando eles e tudo mais. Foi uma maldita humilhação. É preciso humilhar-se completamente para ser o que os Beatles eram. E é disso que eu me ressinto. Eu fiz, mas não sabia. Eu não previ isso. Apenas aconteceu aos poucos. Até que essa loucura completa estivesse cercando você. Para fins de contexto, o governador de Bahamas já foi uma posição real. No entanto, não parece que John sequer conheceu um governador de Bahamas. De acordo com The Tribune, John realmente se encontrou com Sir Stafford Sanders, o primeiro-ministro das Finanças e Turismo do país. É aquilo que eu estou falando. Para ser ministro, para ser governador, não é classe média, não. Acho que você vê que o John está muito fora. Independente disso, John não ficou muito satisfeito em conhecer Sanders. Embora John não tenha gostado de fazer help, o público apareceu abraçar o filme. O filme foi um grande sucesso. A trilha sonora alcançou. Os singles Ticket to Ride e Help alcançaram o primeiro lugar na Billboard. E a trilha sonora permaneceu nas paradas por 46 semanas. Outra postagem, já um pouco triste. Uma notícia triste. Morre Maureen Cleave, a jornalista amiga dos Beatles. A jornalista Maureen Cleave, que morreu aos 87 anos, escreveu o primeiro artigo notável de jornal sobre os 4 jovens brincalhões de Liverpool, intitulado Por que os Beatles criam todo esse frenesi, para o Evening Standard, em 1963. Essa mesma jornalista, nesse mesmo jornal, 3 anos depois, traria uma dor de cabeça tremenda ao John, por causa de uma entrevista. Então, vamos lá. 3 anos depois, ela entrevistaria John com a controvérsia de Jesus nos Estados Unidos. Lennon disse a Maureen em 1966 que a banda já havia se tornado mais popular que Jesus Cristo. A Maureen, falando na época, John certamente não estava comparando os Beatles com Jesus Cristo. Ele estava simplesmente observando que o estado do cristianismo era tão fraco que os Beatles eram, para muitas pessoas, mais conhecidos. Ele estava deplorando em vez de aprovar isso. Me desculpe, amor, tudo bem, mas foi uma tremenda de uma besteira John ter abrido a boca falar nisso, porque não se compara, entende? Religião com a vida social pop que estava levando, né? Não se compara. Então foi tremenda de uma besteira que o John falou na época. Não devia nem, não se compara, não, seria melhor ter ficado de boca calada, né? Mas o próprio Lennon agradeceu a Jesus em um livro publicado por Yoko Ono em 1986. O John falando, se eu não tivesse perturbado o cristão Ku Klux Klan, bem senhor, eu ainda poderia estar lá com todas as outras pulgas performáticas. Você vê que nessa o John já reconheceu que ele, né, já o outro lado. A Maureen falando sobre o John Lennon era o mais interessante deles. Imperioso, imprevisível, indolente, desorganizado, infantil, vago, arrogante e muito bom em responder. A Maureen ela era conhecida, ela era amiga dos Beatles por causa que o único lugar que os Beatles tinham sossego, longe, era no apartamento dela em Maid Vale,
em Los Angeles. Ringo Starr uma vez revelou que quando eles passavam, o único lugar seguro para eles, seguro para longe dos fãs, era usar o banheiro dela, do hotel, né? Então eles ficavam no apartamento dela. E a Meryl falou que mostrou como é que o John sabia escutar. Uma vez ele apresentou nunca, a letra, mostrou a Meryl, né, a letra da música Hard Day Night, rabiscada. A Meryl falou assim, não gostei muito. A Helena pegou sua caneta emprestada e escreveu de novo e corrigiu. E pouco tempo depois ele gravou a Hard Day Night. Quer dizer, você vê que a Murphy, John escutou, né, a relação, né, mostrando a relação deles com a jornalista. Outra matéria. A música inédita com George Harrison e Ringo Starr encontrada em sótão. Uma música inédita com os dois dos Beatles no auge da fama teve sua estreia mundial na BBC semana passada, depois de ser redescoberta em um sótão. A música Hades Shaan foi escrita e produzida pelo locutor Sured Joshi em 1968 e apresenta Ringo Starr na bateria e George Harrison na guitarra. Corrigindo aqui a matéria, depois foi conferido, porque é normal, né? Passado 50 anos você nunca vai lembrar direito o ano. Foi descoberto que a gravação, na verdade, ela foi feita em 10 de março de 1970. 1970, então não é 1968. Ela foi gravada em 10 de março de 1970. A faixa foi tocada para 100 pessoas no Museu dos Beatles de Liverpool. Ela foi gravada no Trident Studios, em Londres. E se mostra, corrigindo um pouco a informação como está no post, né, que foi tirada da BBC News, a música ela foi gravada em 10 de março de 1970. O George Harrison toca guitarra base, então a parte do solo que você escuta no áudio que está lá na postagem é o Eric Clapton. E a bateria é o Ringo. Tem fotos até mostrando essas sessões. E a música será a faixa que foi tocada na rádio BBC, né, que está lá o áudio, né, para quem quiser escutar na matéria. E ela vai ser vendida para rendimentos, indo para caridade. Outra matéria. Eu tenho que ficar nesse fundo silencioso enquanto eu estou narrando para vocês, já dando um resumo, porque não dá para botar música nenhuma. Se eu botar, o YouTube acaba derrubando esse vídeo. Como já conhecemos as normas, né, do YouTube. Bem, só as normas que eles conhecem, né? Pois bem, outra matéria. O álbum Drive Rain, de Paul McCartney, completa 20 anos. Pessoalmente, é um disco que eu acho fraco. Na época, eu me lembro que eu escutei mais de uma vez o disco inteiro. Não me empolgou nem um pouco, nenhuma faixa. Então, eu acho muito fraco. Drive Rain é o 12º álbum de estúdio de Paul McCartney, gravado a partir de 16 de fevereiro até 2 de março, lançado em 12 de novembro de 2001. Já vendeu 2 milhões de cópias mundialmente. Isso aí já deve estar bem maior. Foi o primeiro álbum de estúdio onde ele publicamente anunciou sua relação com aquela mulher, Heather Mills, para não ter que chamar ela de outra coisa, né? Com quem McCartney se casaria em 2002, a capa, a foto meio desfocada, foi tirada através de um relógio de pulso que tinha uma câmera embutida, onde ele está com a mão assim.
Até a capa eu acho horrível também. O álbum tinha várias músicas com características inspiradas e escritas para Heather, claramente determinada a seguir o exemplo de fazer rápido, como fez com Run Devil Run. O Drive Rain, com exceção de 2 músicas, foi editado por Dave Cantin, que fez a coprodução em 2 semanas, começando em fevereiro de 2001, e com um conjunto de novos músicos que McCartney iria fazer uma turnê, que seria esses integrantes que tocaram até hoje, né? A Bel, né? Brian, tal, todo mundo. Em 11 de setembro de 2001, McCartney estava sentado em um avião em Nova York quando os atentados aconteceram, aqueles atentados que derrubaram as torres. Ele foi capaz de testemunhar os acontecimentos do seu assento, irritado com a tragédia, terminado a responder, ele compôs Freedom, que é tipo uma Give Peace a Chance, né? Entre aspas, muito entre aspas. E ajudou a organizar, junto com Harvey Weinstein, The Concert of the New York City. Resultado, o disco estava sendo prensado, já estava tudo pronto. Paul McCartney mandou interromper a prensagem para adicionar essa música. Por isso que a música Freedom não aparece no setlist das faixas, né, do LP nem do CD, não aparece. Porque ela foi colocada e já estava pronto a capa. Eles não iam fazer tudo de novo, né? Então a Freedom não aparece. Em novembro de 2001, Driving Rain foi lançado para revisões geralmente fortes, mas surpreendeu muito com suas vendas muito baixas, especialmente considerando que o álbum de McCartney de estúdio anterior do material original, que é o Flaming Pie, foi um hit top 2 nos Estados Unidos e no Reino Unido. Talvez devido à falta de um single de sucesso para apoiá-lo, Driving Rain alcançou a posição 46 no Reino Unido e se tornou o álbum de McCartney de menor venda em sua terra natal. A reação dos Estados Unidos foi um pouco mais forte, embora ainda abaixo do esperado, com a confecção do álbum chegando no número 26, ganhando ouro. Mais uma vez não houve grandes singles nos Estados Unidos para Paul McCartney iniciou um novo álbum. Início de abril de 2002, a Drive You aceitou um enorme sucesso de turnê. O álbum seria relançado com nenhum conteúdo adicional em 23 de maio de 2011. Mais informações do álbum Drive Rain está lá, que tem bastante detalhe, bastante informação. Bem, é isso aí, pessoal. Esse foi o resumo da semana do Diário dos Beatles, de 7 a 13 de novembro de 2021. Para a semana, prometendo a ansiedade de chegar a 1000, né? Porque começa o primeiro episódio de 2 horas, primeiro episódio de 3, de 2 horas cada um, do documentário The Beatles Get Back, na Disney. São 6 horas de material, né, inédito. Então muita gente está cada vez mais ansiosa para que chegue esse dia. Então eu espero que tenham uma boa semana, espero que tenham curtido, e isso aí, ok? Abraço a todos, valeu, até a próxima. Abraço, fui.